Olá, meus amigos. Gostaria de falar um pouco sobre o medo que vem abarcar o nosso ser, que nos afronta, que nos defronta assim que nós abrimos as portas e ficamos em reclusão em nossos lares. Medo do que vai acontecer com o mundo, medo da quebradeira financeira, econômica, medo de perder o emprego, medo de não ter o que comer, medo de morrer, medo do que vai acontecer no futuro, enfim, uma quantidade razoável de insegurança nas nossas vidas que a Covid e o coronavírus trouxeram para todos nós. Não tem como esgotar, é um tema complexo, não está dentro da minha área. Eu gostaria de fazer uma correlação com o Evangelho de Jesus, com os seus ensinamentos, para calar em nossos corações, para nos auxiliar, para nos dar um reforço, se defrontarmos em alguma circunstância, em alguma época da nossa reclusão, o receio e perdermos a fé no futuro. O que, infelizmente, há de trazer uma certa angústia em nossos corações. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante, quando Jesus pede aos seus discípulos para irem de barco ao mar, enquanto ele fica até o anoitecer. Quando chega a noite, Jesus, andando sobre o mar, vai ao encontro dos seus discípulos. E eu vou ler que diz assim: os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram. Então, nós estamos no mar da vida e de repente vem alguém andando sobre as águas, o que não é natural, nem à noite, muito menos sobre as águas. A gente vai defrontar peixes embaixo das águas, embaixo do mar, mas andando, e aí eles se assustaram. Então, assustar é o primeiro indício do medo. A gente assusta quando não está preparado para alguma coisa. Ninguém estava preparado para a pandemia que aconteceu, que está acontecendo nos nossos dias. Então, tudo aquilo que não é planejado e chega sem pedir licença e nos impõe uma quantidade grande de restrições, sem saber até que ponto elas vão nos auxiliar, até que ponto elas nos eximem do contágio com o vírus. E entrando em contato com o vírus, como o nosso organismo vai reagir em relação a ele. Então, tudo que é de improviso tende a nos causar uma insegurança. E aí disseram os discípulos: é um fantasma, e gritaram de medo. É interessante que naquela época já se tinha medo de fantasma. Não é peculiaridade da nossa situação atual. Então, se você não está esperando e de repente um fantasma aparece, gritaram de medo. Por quê que eles não estavam esperando? Porque eles não tinham uma relação harmônica com a espiritualidade. Quantos de nós não os temos? Sabemos que os espíritos estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Não o vemos, mas muitas vezes os sentimos. Tem aqueles que conseguem ver, mas se eles aparecerem para nós, se nós pudermos enxergar, não com a vista física, com os olhos, com a pupila, mas com a mente, a presença de um espírito, e não estivermos preparados para isto, no primeiro instante vamos nos assustar, gritar é um fantasma e ficar com medo.
o medo do inusitado, o medo de não saber como lidar com um espírito, com um fantasma, com um vírus que nós não enxergamos. Qual a melhor maneira de lidar? Como entrar em diálogo? Como buscar uma harmonia? Como buscar um relacionamento com ele? Conversar com o vírus? Mas Francisco de Assis não conversava com os animais? O vírus não é uma criação divina? Não cumpre a sua função em todo o mecanismo da vida? A bactéria, os fungos, os bichos peçonhentos, os animais selvagens, tudo criação de Deus. Deus não é a perfeição? Se eles são nossos irmãos no processo de evolução, por que desconsiderá-los? Por que odiá-los? Qual a dificuldade de relacionamento com eles? Por que então não buscarmos uma conciliação? Buscarmos uma conversa e um entendimento? Porque nem todos aqueles que entrarem em contato com o vírus vão ter manifestações físicas. Nós lidamos com os espíritos e não necessariamente temos consciência dele, ou sentimos a sua manifestação através da mediunidade em qualquer patamar que ela se encontre. Seja da intuição, seja da visão, seja da sensibilidade, seja da materialização, não importa. Mas quando nós não nos preparamos para isso, a gente tem medo, que é uma reação natural. Lembro de um caso interessante, um amigo contou certa vez, como o medo está ligado à questão da mente. Se a gente vai entrar numa casa e lá tem um cachorro bravo, mas a gente não sabe, a gente não entra. Mas se formos em uma outra casa e estiver uma plaquinha assim, cão bravo, não entra, e não tem cão nenhum lá dentro, a gente arrisca entrar? Então, a gente não tem medo da realidade. Nessa circunstância, nessa nuance do medo, o que nos apavora é não saber como lidar com aquilo que a nossa mente imagina que seja. Porque um cão bravo, a gente tem receio, a gente tem medo. E nós vamos defrontá-lo se não tiver nenhuma plaquinha e não sabemos que lá ele existe, que ele lá está. Então, é interessante porque os discípulos que foram escolhidos a dedo por Jesus, que foram convidados a participar da implementação do reino de Deus nos corações humanos, foi chamado nominalmente cada um deles, tiveram medo, conviviam com Jesus e tinham medo e tinham receio. Então, uma das reflexões profundas que a Covid vem nos ensinar é aprender a lidar com o invisível, com aquilo que nós não enxergamos, mas que influenciam a nossa vida. E aí então Simão tomou a palavra e disse: se és mesmo Jesus, desculpe, porque Jesus falou assim: não temais, sou eu, Jesus. E aí Pedro falou: se tu és Jesus, se tu és o mestre, fale com que eu ande sobre as águas e vá até o Senhor. Jesus estendeu a mão e falou: venha. E Pedro saiu do barco sobre as águas e começou a andar. Só que bateu um vento e ele então teve medo. E ao sentir medo, começou a submergir. Quando ele percebeu que ia se afogar, ele levantou os braços e disse: Senhor, salva-me. Jesus o salva daquele afogamento, da submersão. Ele estava afundando, a água subindo já no seu calcanhar, no seu joelho. Muito interessante essa perspectiva, porque vem trazer para nós uma suposição, um conselho de como enfrentarmos o medo. Reconhecermos quem é
o nosso Senhor, para quem nós vamos estender as mãos? Para Jesus? Para o nosso anjo da guarda? Para a espiritualidade? Para quem está ao nosso redor? Nunca vamos estar sozinhos. Sempre estará alguém disponível pela misericórdia divina para nos auxiliar. Só que, ao caminharmos, a iniciativa de dar o primeiro passo tem que ser nossa. Ninguém vai fazer isso por nós. E ele então começa. E aí bateu o vento da dor, o vento da dúvida, o vento da dificuldade. Isso vai acontecer conosco. Jesus nunca prometeu que a caminhada para o reino dos céus era suave. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E então, ao sentir medo, ele submergiu. Quando a gente tem medo, nós ficamos vulneráveis a toda uma reação física, físico-química, de proteção, de fuga, para protegermos, para termos a manutenção da vida. Só que isso, no primeiro instante, nos auxilia. Mas quando a razão retorna, nós precisamos dar continuidade à vida. E o que Pedro nos ensina? Pedir, solicitar, saber que nós não fazemos nada sozinho no mundo. Estender a mão, me ajude, Senhor. Salva-me desta hora. Isso há de acontecer com todos nós, nos momentos das nossas dificuldades, das nossas angústias. E todos nós as temos. Estamos no processo de aprendizado dos nossos corações, na vida, na sociedade, em comunhão com o próximo, nos relacionamentos afetivos, em todas as circunstâncias. Então, quando isso acontecer, vamos estender as mãos e não achar que o caminho para o reino dos céus, para a paz, para a felicidade, é imune das dificuldades. Vou encerrar essa reflexão com a mensagem de Delfina de Girardin. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E diz assim: que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob os verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformado pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, não adianta fugir, temos que defrontá-lo. Preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. O soldado só ganha destaque quando ele enfrenta a guerra, a batalha. E essa batalha é individual, essa batalha é mental, está dentro dos nossos corações. Ficar em casa, protegido das dificuldades, não vai fazer com que desenvolvamos as nossas potencialidades, com que vamos criando essa couraça diante da vida e vamos superando os obstáculos e sendo melhores a cada instante. Para finalizar, que importa ao soldado perder na refrega as armas, bagagens e uniforme? Alguma coisa nós vamos perder, desde que saia vencedor e com glória, porque o final, a vitória é certa. Que importa ao que tem fé no futuro deixar o campo de batalha da vida, a riqueza e o manto da carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Se por acaso viermos a desencarnar agora, mas vai acontecer, é certo, vamos ter a glória, porque batalhamos firmes, porque tivemos coragem, porque tivemos fé, porque fizemos a nossa parte e aprendemos com a reclusão, com a dor, com a solidariedade e com tudo aquilo que a vida vem nos oferecer nesses instantes. Muita paz.